Já estamos ao vivo, Paulo Pontes? Pode colocar o texto lá. E nós já estamos ao vivo aqui direto da igreja de Alchua, em Bebedouro, para falar do amor de Alchua, trazer a mensagem da palavra de Alchua para os nossos corações e já agradecer a todos vocês que vão nos acompanhar agora ou que irão assistir a esta mensagem, a esta live depois. É a live da vida, é a live do milagre. O mundo atravessa um momento difícil e nós estamos aqui para fazer o que fomos chamados para fazer, que é transmitir a mensagem do Evangelho que tem poder para salvar todo aquele que crê. Nós vamos falar hoje sobre o último capítulo do livro que Lucas escreveu. É uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar todas as nossas vidas que estamos aqui e a vida sua, aí onde você está, em qualquer cidade, qualquer estado, qualquer parte do mundo que você estiver acompanhando a nossa live, será uma mensagem que vai acrescentar sua fé, vai te abençoar. Lucas 24 fala a respeito de um assunto extraordinário. Todos conhecem este capítulo por causa de uma passagem que é muito pregada, que fala a respeito de dois discípulos no caminho de Emaús. Mas hoje eu não quero usar esse título, eu não quero usar este nome, eu vou usar um outro. O nome que eu vou usar é Voltando, Retornando para Jerusalém. Então nós pode colocar o texto, já está lá? É o texto de Lucas. De Lucas que nós vamos. Você que está acompanhando a nossa live aí, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar conosco Lucas, capítulo de número 24, versículos 33, 34 e 35. Lucas 24, versos 33, 34 e 35. Estes três textos falam de um assunto muito importante e que vai encher a nossa fé, vai nos encher de esperança e vai nos abençoar bastante. Lucas, ele foi um discípulo de Alchua e foi também um médico de profissão. E Lucas, entre todos os evangelhos que foi escrito, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é um dos evangelhos com mais critério, é um evangelho mais investigativo. Lucas teve muito cuidado em escrever o seu evangelho. Por isso, o evangelho de Lucas, ele traz detalhes que os outros evangelhos não trazem. E desta feita, Lucas, ele escreve o seu evangelho, que tem o seu nome, a uma pessoa. Essa pessoa se chama Teófilo. Na verdade, nós não sabemos se a pessoa chamava-se Teófilo ou se a expressão Teófilo era dada a uma posição, a um tipo de patrão. Dá a entender que Teófilo, ele era um patrono de Lucas. Era uma pessoa que Lucas tinha muita consideração. E então, Lucas pega e escreve este evangelho dedicado a essa pessoa. Talvez o seu patrono. Uma pessoa de bem que Lucas teve o prazer e tensionou
escrever o seu evangelho. E então, nós temos ali, já está ali o texto, Paulo? Não dá para pôr aí? Então nós vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui. Lá em Lucas, está escrito assim, ó. E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Lucas 24, versos 33, 34 e 35. Então vamos para a mensagem. Espero que essa mensagem fale no coração de todos que estão aqui e que abençoe grandemente a todos que estão assistindo a nossa live. No domingo, quando Yeshua ele ressuscitou, quando ele saiu de entre os mortos, no primeiro dia da semana, ele foi morto na sexta-feira e ele deixou a sua promessa. E no terceiro dia ele ia ressuscitar, que ele ressuscitaria. E quando chegou o domingo, de madrugada, as mulheres pegaram e foram até o sepulcro. E quando elas chegaram lá, elas encontraram o sepulcro vazio, os lençóis colocados à parte. O lenço estava dobrado. E elas começaram a perguntar uma para as outras: quem roubou o nosso Senhor? Pois o corpo dele não está aqui. E quando elas estavam saindo, os mesmos anjos que haviam tirado a pedra da porta do sepulcro falaram assim para elas: mulheres, por que vocês estão com medo, atônitas, atemorizadas? Vocês estão perplexas? Vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos. E as mulheres, olhando para o anjo continuou a dizer a ela, os dois varões, e falaram assim: Yeshua de Nazaré, ele não está aqui no sepulcro. Hoje é o terceiro dia que ele foi crucificado. E ele tinha falado que no terceiro dia ele ressuscitaria. E vocês vieram aqui hoje, e hoje é o terceiro dia. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos. Vamos dar uma salva de palmas bem forte, meus irmãos, a esse Yeshua que venceu a morte e vive para todo sempre. Nós tivemos nesse mesmo dia Pedro e João, que também chegaram ao sepulcro. E então João chegou primeiro do que Pedro, mas não teve coragem de entrar. Mas quando o outro discípulo entrou, também viu que Yeshua não estava lá. E agora, indo para o capítulo 24 de Lucas, esses dois discípulos que estavam caminhando em direção à aldeia de Emaús, esses dois personagens, eles fazem parte de muitos louvores, de muitos hinos, de muitas pregações, de muitas mensagens, de muitos congressos, de muitas conferências, de muitos encontros espirituais. A mensagem dos dois discípulos a caminho da cidade de Emaús, ela é muito famosa. É uma das mensagens mais pregadas na terra. Esses dois discípulos, no domingo de manhã, irmão Ramos, eles deixaram a cidade de Jerusalém. Aonde que Yeshua foi crucificado? Jerusalém. Aonde estava o sepulcro? Jerusalém. Aonde estavam os assuntos que haviam acontecido em relação à ressurreição?
Jerusalém. E esses 2 discípulos tomaram uma decisão de deixar a cidade de Jerusalém e ir para onde? De ir para Emaús. A primeira coisa que quero chamar a atenção nessa mensagem, o primeiro ponto, diga assim comigo, vocês que estão aqui: eu não devo deixar Jerusalém. Eu me lembro aqui que Yeshua disse assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós estamos vivendo um momento agora onde o mundo passa por uma pandemia enorme, pessoas assustadas, autoridades desesperadas, e só vai sobreviver e ficar sem sequela aquela pessoa que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Pessoa que tem fé, que consegue acreditar. E era domingo. Yeshua havia ressuscitado. O assunto que predominava em todos os jornais daquela manhã era relacionado a Yeshua. Não havia outro assunto. Todos comentavam a respeito deste acontecimento envolvendo Yeshua. Os discípulos já tinham ido lá no sepulcro. Ele estava aberto. A pedra não estava mais lá. E o corpo também não. As mulheres também chegaram lá. Salomé, Joana, mulher de Cusa. Enfim, não encontraram o corpo. O corpo não estava lá. O assunto, ele ganhava força. Ele tomava conta da cidade de Jerusalém. Tomava conta dos discípulos, dos seguidores de Yeshua, dos simpatizantes, e começava a tomar conta também de Roma. Roma estava desesperada, porque o corpo não estava lá. Os guardas que estavam tomando conta da porta do sepulcro estavam desmaiados, como que mortos. Um grande terremoto. Algo sobre-humano e sobrenatural tinha acontecido naquela manhã. Um anjo havia descido, com poder e grande glória, tinha tirado a pedra e fazendo parte da ressurreição de Yeshua. Yeshua foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos. Os 2 discípulos, eles deixaram a cidade de Jerusalém e começaram a caminhar em direção a uma aldeia chamada Emaús. Ela ficava longe da cidade de Jerusalém a exatos 11 quilômetros. 11 quilômetros. E eles estavam caminhando. E eles caminhavam e eles comentavam os assuntos que estavam sendo comentados na cidade de Jerusalém. E eles falavam a respeito de Yeshua, da morte de Yeshua. Eles comentavam, e o assunto deles era Yeshua. Mas a Bíblia fala em Lucas 24, que mesmo falando a respeito de Yeshua, eles estavam com seus corações tristes. Mesmo falando de Yeshua e com a mente colocada em Yeshua, eles estavam com o coração triste. E eles comentavam a respeito de Yeshua. E eles estavam deixando a cidade de Jerusalém e eles estavam caminhando com destino à cidade de Emaús, que ficava 11 quilômetros longe da cidade de Jerusalém. E conforme eles caminhavam ali, comentando a respeito dos acontecidos, eles perceberam que um outro viajante, uma terceira pessoa, se aproximou deles naquele caminho. E aquela terceira pessoa que se aproximou dos 2 discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús, a Bíblia não fala o nome de um, mas a Bíblia fala que um chamava Cleopas, ou em algumas versões, Cleófas com F,
e alguns terminam com P no final, que é Opas. E eles falavam a respeito de Yahushua. E de repente, um viajante se aproximou deles naquela caminhada, naquela jornada. E todos que conhecem essa passagem sabem quem se aproximou deles era quem? O próprio Salvador Yahushua. Eu quero chamar a atenção aqui agora para algo muito importante. Eles estavam cometendo um grande erro, que é de estar deixando a cidade o quê? De Jerusalém. Mas eles estavam fazendo uma coisa certa. Não totalmente certa, mas não tão ruim. Eles estavam comentando a respeito de política. Eles estavam comentando a respeito do mundo. Eles estavam comentando a respeito do quê? A respeito de Yahushua. Você que está assistindo a nossa live agora, se você precisa de uma libertação, precisa de um milagre, precisa de um benefício, você começa a colocar a sua mente na pessoa de Yahushua. Você começa a mentalizar Yahushua. Você começa a invocar Yahushua na sua vida. Aqueles 2 discípulos estavam caminhando em direção à cidade de Emaús, aquela aldeia. O assunto deles eram Yahushua. Então, conforme eles comentavam a respeito de Yahushua, Yahushua deixou a cidade de Jerusalém e foi lá para este caminho. Preste bem atenção. Foi lá para este caminho para fazer parte da vida desses 2 discípulos. Então, você que está me ouvindo aí, que está nos assistindo, o assunto dos 2 discípulos que caminhavam foi capaz de atrair, foi capaz de aproximar Yahushua deles. A pessoa que quer ter luz, quer ter o Espírito Santo, que quer ter a presença dos santos anjos, que não quer ver vultos, que não quer ser enforcada pelos espíritos malignos, que não quer ser dominado pela força do mal. Então essa pessoa deve ter na sua boca assuntos que agradam Yahushua. Eles estavam caminhando em direção a Emaús. Eles estavam deixando a cidade de Jerusalém, mas algo chamou a atenção de Yahushua, que havia acabado de ressuscitar. E o que foi que chamou a atenção de Yahushua? Foi justamente o assunto deles. Qual tem sido o seu assunto? O seu assunto, qual que tem sido? Tem agradado Yahushua? Tem agradado o Espírito Santo? O que é que tem saído da tua boca? O que é que se encontra na tua mente? Tem coisas que afastam a luz. Tem coisas que afastam Yahushua. Agora coloca o texto de Apocalipse, evangelista Paulo. Pode colocar o texto de Apocalipse, que ele encaixa direitinho aqui agora. Onde o livro do Apocalipse diz assim, e nós estamos vivendo uma época em que aquele que é justo faça justiça ainda. E o que é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Ou seja, nós estamos vivendo um período, mais do que nunca, que a igreja deve jejuar, a igreja deve orar, a igreja deve procurar o que é espiritual, deve procurar a sua santificação ainda mais. Isso atrai Yahushua, isso atrai o Espírito Santo, isso atrai luz, isso atrai milagre. Os 2 discípulos, a caminho de Emaús, eles atraíram Yahushua para perto dele. Yahushua se aproximou deles, por quê? Porque o assunto deles era assunto espiritual, era assunto atinente a Yahushua. Então você que está me assistindo e os demais que estão aqui devem entender uma coisa. A igreja, ela não é mundo. A igreja, ela não pode falar que nem o mundo fala, pensar que nem o mundo pensa, agir que nem o mundo age. Apocalipse diz que estamos vivendo momentos finais. E é importante que haja uma diferença entre os que servem Yahushua e aqueles que não servem.
Aquele que é santo, santifique-se ainda. E o que é sujo, suje-se ainda. Como pode de uma mesma boca, de uma mesma fonte, sair água amarga e água potável para se beber? Como pode de uma mesma boca sair o que agrada Yahushua e sair o que não agrada Yahushua? Os dois discípulos, na manhã da ressurreição, o assunto deles e a mentalização deles, preste bem atenção, não era Bolsonaro, não era Sérgio Moro, não era o Supremo Tribunal Federal, não era a live dos cantores do mundo, com lives 24 horas, com palavras contra a família, contra a criança, propagando o alcoolicismo, propagando o mundismo. Preste bem atenção. Então, se você é a igreja, se você quer o Espírito Santo, se você quer a aproximação dos anjos, se você quer imunidade, se você quer sentir na sua vida a presença de Yahushua, preste bem atenção, santifique-se ainda. Aparte-se do mundo ainda mais. Certo? Os dois discípulos, na manhã da ressurreição, eles conversavam. O texto de Lucas 24 diz que eles discutiam entre eles. E essa discussão não era uma discussão de mundo. Não era uma discussão política. Não era uma discussão sobre o cantor, sobre o jogador. Não era uma discussão mundana. Era uma discussão espiritual. O assunto deles era Yahushua. E esse assunto atraiu Yahushua. Esse assunto atraiu o Espírito Santo. Esse assunto atraiu os santos anjos. Os anjos existem, bispo Donizete Pedro? É claro, são milhares e de milhares, incontáveis. Só que está escrito assim, que eles acampam ao redor daqueles, condicional, é condicional, que temem a Yahushua. Que temem, essa é a condição. E o benefício é, recebem desse anjo o livramento. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Traz livramento. Livramento para a família, livramento para a empresa, livramento para a sua vida física, psicológica, social, marital, conjugal, etc, etc, etc. Então hoje, eu estou falando a respeito dos dois caminhos, dos dois discípulos a caminho de Emaús. Mas esse não é o título da minha mensagem. O título da minha mensagem é Voltando para Jerusalém. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. É justamente o texto que eu li aqui, de 24, 33, versículo 34 e versículo de número 35. Então tá lá, ó. Você que está me ouvindo agora, que está me assistindo e que vai assistir as nossas lives. Eu peço para você compartilhar. Compartilhe nos grupos, tá? Divulgue para que outras pessoas sejam literalmente abençoadas. Estou aqui falando de modo evangelístico, simplista, trivialista, transmitindo uma mensagem para acrescentar a nossa fé aqui e a fé de você que está nos ouvindo aí. Olha o que diz Apocalipse 22:11. Ó, quem é mundo, se envolva com o mundo. Divulga as coisas que é do mundo. Fale das coisas que é do mundo. João escreveu na sua epístola assim: aqueles que são do mundo, eles falam do mundo, vivem com o assunto do mundo, e o mundo os ouve. Mas aquele que é de Yahushua, o mundo não nos ouve. Por quê? Porque o nosso assunto é um assunto espiritual. Então, se você quer bênçãos na sua vida, se você quer receber os benefícios espirituais, a proteção, nesse momento difícil que nós estamos atravessando aqui, a pergunta é: o que tem saído da sua boca? O que está na sua mente? Você está cheirando a igreja ou você está cheirando o mundo? Apocalipse diz: quem é santo, santifique-se ainda. E aqueles que não querem a santificação, então desantifique, surge-se ainda. Dois discípulos caminhando em direção à aldeia de Emaús. E então, de repente, o assunto daqueles dois homens atraiu Yahushua para a vida deles. Quem que está presente aqui? E quem que é que está na live aí, que quer atrair Yahushua, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo, os santos anjos, o milagre, para a nossa vida, qualquer área? Levante a mão aqui. Levante a mão. E você em casa também.
E agora dê uma salva de palmas, vocês que estão aqui, os que estão em casa. Olha que coisa extraordinária. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Aqueles dois homens, eles estavam caminhando de Jerusalém para Emaús. Um percurso de 11 quilômetros. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Um detalhe importantíssimo. O que chamou a atenção, Ramos, o que chamou a atenção de Yahushua, o que atraiu Yahushua, preste bem atenção. O que levou Yahushua deixar uma capital, o que levou Yahushua deixar uma cidade com 1 milhão de habitantes, o que levou Yahushua deixar aquela metrópole da época e ir lá para o deserto. Ir lá para um caminho cheio de poeira. O que foi? O que levou Yahushua, aqueles dois homens, não foi o carro do ano, não foi a conta bancária, não foi os olhos azuis, não foi o cabelo loiro. Não. O que atraiu Yahushua não foi uma mansão. O que atraiu Yahushua ali não foi uma festa. O que atraiu Yahushua ali, o que foi? Foi o assunto. Foi o que eles pensavam. Foi o que eles falavam. Foi o que eles discutiam. Ou seja, o que atraiu Yahushua foi o assunto. E eu vou fazer uma pergunta para você que está nos assistindo, e aqui também. O nosso assunto tem atraído a luz ou o nosso assunto tem atraído as trevas? Aquilo que nós conversamos na regra geral, aquilo que é regra geral, aquilo que nós conversamos, que domina os nossos lábios, tem atraído Yahushua ou tem atraído o mundo? Essa é uma pergunta. E você que está me assistindo também. Então aprenda nesta live aqui, que o que sai da nossa boca, o que nós mentalizamos, o que sai da nossa boca, atrai para a nossa empresa, para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa vida espiritual, tá? Para tudo que se relaciona a nós, o nosso assunto atrai ou a luz, ou então atrai as trevas. Nesta oportunidade da mensagem que estou pregando, dos dois discípulos caminhando em direção à aldeia de Emaús, o assunto deles atraiu Yahushua. O assunto deles fez com que Yahushua se manifestasse na vida deles. Certo? Talvez a sua vida é uma vida que você está se perguntando: ah, eu tenho fé. Eu tenho fé, mas eu sou uma pessoa infeliz. Eu tenho fé, mas os espíritos, eles me perturbam. Ah, eu tenho fé, mas parece que eu nem tenho. Eu não sinto a alegria da salvação. Eu não sinto esse gozo espiritual. Então eu vou te fazer uma pergunta. O seu assunto, qual tem sido? Qual tem sido? Se o mundo fala do mundo, se o mundo divulga o mundo, se o mundo promove o mundo, João escreveu que o mundo patrocina o mundo. O mundo divulga o mundo. O mundo compartilha o mundo. O mundo curte o mundo. É isso que está escrito na Epístola de João. Os que são do mundo se ajudam entre si. Então eu faço uma pergunta para você. Você diz que tem fé, mas o seu assunto, sua mentalização, tem atraído o que é bom? Tem atraído luz? Tem atraído Yahushua? Tem atraído os santos anjos? Tem atraído prosperidade? Tem atraído cura? Tem atraído milagres? Tem atraído renovações? Aí você me fala: ah, eu tenho fé há tanto tempo. Mas eu faço uma pergunta para você aqui agora. Você é uma pessoa que tem fé. Tudo bem, tem fé. Mas os assuntos são de fundamental importância na nossa vida espiritual. Quanto tempo você não fala línguas estranhas? Sabe por que você não fala? Os teus assuntos têm afastado as línguas estranhas.
quando é pregado a mensagem, eu já não choro, já não sinto mais nada. Sabe por quê? Os teus assuntos têm afastado a unção da mensagem na tua vida. Está me entendendo? Os seus assuntos, ninguém consegue diferenciar por eles se você pertence a uma fé ou não. Porque o teu assunto é o assunto que o mundo fala, é o assunto que o mundo conversa. Não há nenhuma diferença. E Yeshua só se aproximou dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Por quê? Porque eles estavam com assuntos espirituais. Eles estavam falando a respeito de Yeshua, a respeito dos acontecimentos atinentes à pessoa de Yeshua, o nosso Salvador. E uma parte interessante que eu quero trazer agora para essa mensagem é o seguinte, que eles conversavam entre eles a respeito de Yeshua. E Yeshua perguntou, disse assim, que assunto que vocês estão conversando aí? E os 2 falaram assim, tu és só peregrino em Jerusalém? É só peregrino lá e não ouviu o que aconteceu lá? Não está sabendo? A cidade só comenta e conversa um assunto. Teve um homem chamado Yeshua de Nazaré, que ele foi crucificado na sexta-feira, e ele disse que ressuscitaria no domingo, no primeiro dia da semana. E hoje é o domingo, é o primeiro dia da semana. E foram lá no sepulcro algumas mulheres e também alguns discípulos e não encontraram o corpo dele lá. Inclusive, eu, Cleopas e o meu amigo aqui, nós estávamos lá, conversamos com as mulheres que encontramos com elas no caminho, encontramos também com Pedro e João. E eles falaram para nós, Pedro e João, que eles também entraram no sepulcro e o corpo não estava lá. E tu está vindo de lá? E não está tomado por esse assunto? E então, bendito seja o nome de Yeshua. Yeshua olha para eles e percebe que o coração deles estão carregado de tristezas. Agora é outra parte, agora é criticando um pouco esses 2 discípulos. Tem gente que fala de Yeshua, mas não consegue acreditar nas promessas que Yeshua faz. Talvez quantos de nós que estamos aqui essa noite, que falamos de Yeshua, mas não temos aquela convicção de que vai se cumprir na nossa vida o que ele tem prometido. Quantos que estão aqui que acreditam que Yeshua vai cumprir o que tem falado a seu respeito? Dê uma salva de palmas bem forte aqui. Dos que estão presentes aqui. Todos que estão presentes aqui. Aqueles 2, Yeshua pegou e disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar para vocês um pouquinho da Bíblia. E Yeshua começou a falar, começando pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos patriarcas. Yeshua começou a evangelizar eles. E aí Yeshua disse assim para eles, olha, vocês não sabem que está escrito que convinha que o Messias nascesse, viesse aqui para poder salvar as pessoas e que ao 3º dia ressuscitasse? Yeshua começou a falar para eles. E eles começaram a prestar atenção na mensagem de Yeshua. Irmãos, olhem para mim aqui agora. Antes de Yeshua chegar, e você que está me ouvindo também, preste atenção. Antes de Yeshua chegar para conversar com aqueles 2, qual era o assunto deles? Yeshua. Só que tem um detalhe. Quando Yeshua chega, Yeshua continua falando de Yeshua dele próprio, mas Yeshua muda o conteúdo da mensagem. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês agora. Eles estavam falando de Yeshua, mas estavam com o coração cheio de tristeza. Diz e atesta Lucas 24. Por que eles estavam com o coração cheio de tristeza, aqueles 2 discípulos, mesmo falando a respeito de Yeshua? Porque eles falavam de Yeshua, mas não tinham fé suficiente para acreditar que o milagre havia acontecido. O milagre da ressurreição. Ou seja, que a promessa que Yeshua havia feito não tinha se cumprido. Eles estavam com essa dúvida, mesmo tendo ouvido as mulheres e mesmo tendo ouvido os 2 discípulos, Pedro e João. Agora, Yeshua chega, assume o controle da mensagem e começa a pregar para eles. Sabe qual foi a mensagem de Yeshua para você que está me assistindo e para os que estão aqui? A mensagem de Yeshua foi essa aqui. Estava profetizado que o Messias viria, nasceria, sofreria, pregaria a salvação, morreria, ressuscitaria para salvar as pessoas. Ou seja,
Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. A mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta, a mensagem que cura, a mensagem que produz milagre na vida das pessoas, preste bem atenção, é esta mensagem que Yeshua pregou aos 2 discípulos. E Yeshua não pregou para eles assim: você vai ter um carro do ano, você vai ter a melhor casa da cidade, você vai ter a melhor saúde, sabe, do teu bairro. Ó, eu vou te dar isso, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata. Não, Yeshua não pregou. Ele pregou a mensagem legítima do Evangelho. Yeshua chegou e disse assim: olha, ele vai nascer, vai sofrer, vai salvar as pessoas, vai ser crucificado e vai ressuscitar. E Yeshua se conteve a pregar uma mensagem ligada a perdão de pecados. Uma mensagem que se limitou a dizer que ele veio para libertar, que ele veio para afastar a treva da vida da pessoa, que ele veio para trazer a luz. Sabe, meus irmãos, hoje o que as pessoas estão precisando é de uma mensagem que seja genuína, que seja uma mensagem pura, que fale a respeito desse Yeshua Todo-Poderoso. Quando essa mensagem ela é pregada na sua essência, não precisa de enfeitar o pavão. Ela por si só é capaz de libertar, de curar, de batizar com o Espírito Santo, de realizar sinais, prodígios e também maravilhas. E Yeshua começou a falar com eles e daqui a pouco o caminho terminou. O caminho terminou. E eles iam para Emaús. E Yeshua fez com que ia mais para adiante. E aqueles 2 discípulos gostaram tanto da mensagem que falaram assim para Yeshua: já é tarde, fique conosco, pose aqui na nossa casa, fique aqui conosco, já é tarde, passe essa noite aqui conosco. Irmãos, quantas e quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim: ah, fulano saiu, deixou a vida da igreja porque a mensagem foi dura. Não é verdade? Ah, fulano não está se reunindo mais porque o pregador trouxe uma mensagem, sabe? Uma mensagem muito bíblica, sabe? Muito pura. Não enfeitou a mensagem, não enfeitou o pavão. Por isso a pessoa não deixou de se reunir. Olha, a mensagem quanto mais pura, mais traz pessoas para a vida da igreja. E Yeshua pregou para aqueles 2 discípulos no caminho, e a mensagem de Yeshua ali não foi assim: eu te amo, quero te abraçar, quero te dar carro, quero te dar casa, quero te curar. Não, não foi nada disso. E Yeshua se limitou a pregar uma mensagem salvífica. E Yeshua se limitou a pregar a mensagem da salvação, o arrependimento, o perdão dos pecados, uma vida cheia do Espírito Santo, uma fé para poder acreditar no cumprimento das mensagens e uma esperança para aguardar o arrebatamento da igreja. E a mensagem foi tão boa, uma mensagem simples, uma mensagem pura. Ela foi tão boa. Os discípulos receberam com tanta alegria que pediram para Yeshua não parar de pregar. Não, Yeshua, não vai para lá não. Fique conosco aqui esta noite. Sabe o que foi que aconteceu? Yeshua atendeu. Chegando lá, Yeshua pegou o pão para partir, e quando Yeshua partiu o pão, os olhos daqueles 2 discípulos se abriram. Tá certo? Repitam assim comigo, vocês que estão aqui, ó. Mesmo estando na vida da igreja e falando a respeito de Yeshua, podemos estar com uma fé baixa e com os olhos espirituais fechados. Amém, não, meus queridos irmãos. Esses 2 discípulos, o evangelista Reginaldo, não foram capazes de reconhecer a presença de Yeshua no meio deles. Eles estavam ali envolvidos com o nome Yeshua, mas envolvido muito no aspecto, irmã Nilce, religioso. Muita religião e pouca espiritualidade. Eles falavam a respeito do mestre Yeshua, mas de modo religioso. Tanto é que o mestre se aproximou deles e eles não conheceram o nosso Salvador Yeshua. Mas quando Yeshua parte o pão, então os olhos deles se abrem. Naquele instante, preste bem atenção, naquele instante, Yeshua desaparece. Agora começa a minha mensagem, já começa no final, terminando. Quando Yeshua desaparece do meio deles, o verso 33
34 e 35 diz assim, que eles deixaram Emaús e retornaram para onde? Para Jerusalém. Meus irmãos, olha que coisa extraordinária. Primeiro eles deixaram Jerusalém, para ir para onde? Para Emaús. Só que depois que eles reconhecem o Mestre, recebem a evangelização do próprio Yeshua, eles deixam Emaús e retornam para onde? Para Jerusalém. Diga assim comigo, o verdadeiro filho de Yeshua, ele não deixa Jerusalém. Ele fica em Jerusalém. Bendito seja o nome de Yeshua. Aminá, meus irmãos. Aqueles dois discípulos tomaram uma atitude que você que está me assistindo talvez tenha tomado. E talvez algumas pessoas aqui. Agora eu já estou com uma palavra profética. Você que gosta de profecia, agora eu estou entrando no campo da profecia. Uma palavra profética agora, revelatória. Aqueles dois discípulos estavam deixando a cidade de Jerusalém por alguns motivos. Tá certo? Primeiro, ficar longe da cruz. Diga assim comigo. Motivo 1, ficarem longe da cruz. Quantas pessoas que deixam Jerusalém? Quantas pessoas que deixam o aspecto espiritual? Preste bem atenção, para ficar longe do quê? Da cruz. 2, eles estavam deixando a cidade de Jerusalém por causa do assunto que envolvia a pessoa de quem? De Yeshua. Quantas pessoas que já não conseguem mais ficar perto de irmãos? Sabe o que eles falam? Ah, esse irmão fala muito de coisas espirituais. Ah, esse irmão só fala de coisas do céu. Ah, esse irmão só fala de Yeshua. Ah, esse irmão só fala coisas da igreja. Você queria que o irmão falasse o quê, meu amigo? O que você queria que ele falasse? Ele tem que falar da vida da igreja. Você quer que ele fale do mundo? Olha, quando você começar a se sentir perturbado e incomodado com os assuntos da igreja, você começa a deixar Jerusalém. Em Jerusalém é que o Espírito desce. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo desce em Jerusalém. Quando os assuntos da igreja começam a te perturbar, e os assuntos do mundo começam a te agradar, os assuntos do mundo, música do mundo, coisas do mundo, tudo que se relaciona ao mundo, tudo, você se sente bem, você não enjoa. Quando é coisa da igreja, você se sente perturbado. Aqueles dois discípulos deixou a cidade de Jerusalém. Motivo 1, para ficar longe da cruz. Motivo 2, sair fora daqueles assuntos que era atinente à pessoa de Yeshua. Eles não aguentavam ouvir mais o pessoal falar, ainda que eles mesmos falavam no caminho. 3, diga assim comigo, irmãos. Quem deixa Jerusalém e se distancia da cruz, jamais terá o privilégio de ver o túmulo vazio. Olha, quantas pessoas estão deixando Jerusalém? Quantas pessoas estão saindo de perto da cruz? Quantas pessoas estão se distanciando dos assuntos do sepulcro vazio, das mensagens espirituais? Quantas e quantas pessoas que estão indo para Emaús? Mas mesmo indo para Emaús, Imanilce, o Espírito Santo terá misericórdia dessas pessoas. Porque ainda que elas estão se distanciando da vida da igreja, dos assuntos da igreja, da mensagem da cruz, elas ainda cultivam a mentalidade espiritual, ainda cultivam alguns assuntos espirituais. E isso atrairá uma renovação, atrairá o Espírito Santo. E sabe o que foi que aconteceu? Depois que Yeshua renovou eles, depois que os olhos deles abriram, eles voltaram para enfrentar a realidade da cruz, a realidade do sepulcro vazio, a realidade dos assuntos espirituais. Bendito seja o nome de Yeshua. Bendito seja Yeshua para sempre. E agora eu disse que estaria profetizando. Quantos de vocês que já tomaram essa atitude, ou talvez vocês estão tomando essa atitude? Que atitude, Bispo Donizete Pedro? Assim como os dois discípulos estavam deixando a cidade de Jerusalém por causa do trauma,
estavam deixando a cidade de Jerusalém por causa das lembranças, tá certo? Por causa dos acontecidos ali envolvendo uma pessoa que eles amava e ama muito. Talvez algo tenha acontecido na sua vida e você está pensando em deixar isso e distanciar daquilo, sabe? Você está querendo fugir da sua realidade. Você não quer enfrentar a sua realidade. Você quer deixar o seu local, deixar o teu QTH. Você quer sair, você quer fugir. Mas essa noite eu estou pregando aqui para você, não fuja. Porque se você fugir, Yahushua vai encontrar com você e vai pedir para você retornar. Retornar para o teu lar, retornar para o teu trabalho, retornar para o teu chamado, retornar para o teu chamado ministerial, retornar para a tua fé, retornar para o Espírito Santo, retornar para as línguas estranhas, retornar para uma vida de milagres, retornar para uma renovação da fé, retornar para uma renovação da esperança, retornar para os assuntos espirituais. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Dê uma salva de palmas, meus irmãos. Você está sentindo aí? Dê uma salva de palmas bem forte aí, porque olha, o corpo aqui está pegando fogo, hein? O corpo aqui está pegando fogo, viu? Tá pegando fogo aqui. A presença do Espírito Santo está forte aqui. Eu tenho certeza que você que está na nossa live aí também está sendo abençoado. Então, os dois discípulos a caminho da cidade de Emaús. Título dessa mensagem: o mais importante não é a saída deles de Jerusalém para Emaús, mas sim o retorno deles de Emaús para Jerusalém. Quando eles deixam Jerusalém para Emaús, eles estão saindo com incredulidade. Eles estão saindo cheios de dúvida. Eles estão saindo de Jerusalém para Emaús, nesses 11 quilômetros de percurso, com os corações cheios de tristeza, de desesperança. O cheiro da morte estava sobre eles. A descrença. Estavam desiludidos. Parece que tudo tinha acabado. E eles deixavam a cidade de Jerusalém. E lá, no entendimento deles, estavam deixando também a quem eles muito tinham amado e convivido. Ainda que conversasse com as mulheres que testificavam que o sepulcro estava vazio. Ainda que eles tivessem conversado com Pedro e João, que testificaram que o mestre não estava lá. Mas não foi suficiente. Eles deixaram Jerusalém para ir para Emaús com uma fé pequena. Incrédulos. Então, o mais importante desta mensagem, você nunca vai esquecer. Não é eles no caminho de Emaús indo, mas é eles no caminho de Emaús vindo de Emaús para a cidade de Jerusalém. E quando eles voltaram para Jerusalém, eles encontraram os 11, porque Judas não estava mais, o Iscariote. Encontraram os 11, orando, chorando. E sabe qual foi o assunto? Eles falaram assim: Cleópatra, amigo, onde vocês estiveram nesse tempo? Ei, nós fomos para Emaús, mas nós temos algo para contar. Mas antes de... Peraí, não conta agora não, falar para os 11 discípulos. Olha, o mestre, ele ressuscitou. O mestre está vivo. As mulheres foram lá, Pedro e João também. Ele apareceu para Simão, bendito seja o nome de Yahushua. Aminal, o mestre está vivo. E enquanto os 11 contavam isso, Cleópatas, um dos dois que estavam indo, que foram para Emaús, tomaram a palavra e falaram assim: espera aí, porque nós estávamos indo para a cidade, para a aldeia de Emaús, e no caminho nos aconteceu algo. Enquanto nós caminhávamos, o próprio Yahushua se apresentou para conversar conosco e nos evangelizar. Ele começou a falar conosco através de Isaías 53, falou dos profetas, falou das leis, falou de tudo, falou dele próprio, falou da missão dele, da vinda, da morte e ressurreição dele. E depois ele disse que ia embora, nós pedimos para que ele pousasse conosco. Mas na hora que ele foi partir o pão, então os nossos olhos que estavam fechados se abriram, eles contando para os 11. E então nós percebemos que era o Senhor. Nós percebemos que era o próprio Yahushua que estava conosco ali. E então ele desapareceu. E nós então tomamos a decisão de não fugir mais de Jerusalém, de não sair mais de perto da cruz, de não deixar mais a vida da igreja, de estar no meio de vocês, conversando com vocês, os assuntos atinentes à pessoa de Yahushua. E eles voltaram cheios do Espírito Santo. Então fica essa mensagem aqui para você que nos assistiu, para você que vai nos assistir, para todos os irmãos que estão presentes aqui essa noite.
voltando para Jerusalém, retornando para Jerusalém, deixando Emaús e voltando para perto da cruz, voltando para perto do sepulcro vazio, voltando para os assuntos espirituais que devem predominar a nossa vida, o nosso falar, a nossa mentalização e o nosso ambiente. Aqueles 2 discípulos estavam deixando tudo isso para fugir de uma realidade. Mas Yeshua encontrou com eles, evangelizou eles, renovou eles e eles retornaram para a cidade de Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos o quê? De poder. Então, meus irmãos, finalizando aqui, que horas nós temos? Então, nós vamos finalizar agora. Chegou o nosso final. Eu quero orar por você que está na nossa live, fazer essa oração, pedir à igreja que se coloque de pé, para que nós possamos abençoar a todos que estão aqui, a todos que estão na nossa live. Guarde essa mensagem, leve ela com você e entenda. Não saia de perto da cruz que nem esses 2 discípulos. Não deixe a realidade do sepulcro vazio. Não fuja dos assuntos espirituais. Pode aumentar um pouco o louvor, o fundo. E eu quero interceder pela sua vida agora. Eu quero te abençoar em nome de Yeshua e abençoar todos nós que estamos aqui. Estamos iniciando mais uma semana na política confusa, uma semana onde o mundo está de ponta cabeça, mas a igreja deve andar dirigida pelo Espírito Santo sob a proteção do mesmo. Aminal, meus queridos irmãos, eu preciso de milagre, você que está na nossa live também precisa de um milagre. Todos nós que estamos aqui precisamos de um milagre. Orem assim comigo. Senhor Yeshua, quero continuar a ouvir a Tua voz. Dirija a minha vida nesta semana que está se iniciando. Eu quero a prosperidade, a saúde em todas as áreas. Eu quero as bênçãos de acordo com as minhas necessidades. E eu quero ser uma referência positiva na minha rua, no meu bairro, na minha cidade e na minha região. Eu quero o Teu milagre na minha vida. Eu quero a Tua bênção na minha vida. Que Yeshua abençoe todos vocês que estão aqui. Abençoe todos que estão na nossa live. Todos que fizeram o pedido de oração. Uma semana onde a igreja de Yeshua, ela deve iniciar, acreditando que Yeshua vai cuidar de nós. Amém, meus irmãos? Que Yeshua vai dirigir a nossa vida. E que nada acontecerá conosco se Yeshua não permitir. Vocês estão de acordo? Dê uma salva de palmas bem forte então. E agora, eu ministro Shalom. Agradeço a todos que estiveram na live. Agradeço os que estiveram aqui essa noite. E que essa mensagem possa ficar na nossa mente, nos dizendo: não saia de perto da cruz e nem dos assuntos espirituais. Amém, meus irmãos? Que Yeshua abençoe a todos. Muito obrigado.